Seja bem-vindo a essa primeira conversa que a gente realizou aqui no Conar. Falamos com o Paulo Sardinha, presidente da BRH. Ele tá por trás de tudo que acontece aqui, gente. Então foi um papo muito legal, que ele pôde esclarecer algumas coisas. A gente pôde entender o que tá nos bastidores desse evento. Um evento que tá fazendo 50 anos. São 50 anos de história. Isso também é um privilégio poder estar aqui fazendo parte dessa festa. Cara, a feira tá muito grande. E a gente, né, durante todas as conversas, vocês vão ver aqui, as pessoas transitam, param aqui no vidro, é bem legal essa interação, as pessoas olham pra cá, o que tá acontecendo, quem que tá sendo entrevistado? E é muito legal porque ao ver tudo isso construído, ficamos sabendo que são mais de 4.000 pessoas trabalhando pra fazer isso aqui acontecer. Cara, é muita gente. A expectativa esse ano, mais ou menos 40.000 pessoas, o Paulo trouxe pra gente. Então o Paulo tem uma história bem legal, eu vou deixar isso pro corte específico. Ele tem uma família, ele foi criado num ambiente que deu a ele a condição de enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu sou filho de surdos, né? Então muito antes de se falar em diversidade, inclusão, etc e tal, eu digo que eu vivi isso na pele como uma criança que tinha os pais surdos e assistia toda a dificuldade de inclusão que tinha numa sociedade. Na discussão de diversidade e inclusão, tem algumas pessoas falando pelas outras. Eu não vou discutir a intenção, pode ser até boa. Então, nessa relação que a gente tem hoje, às vezes eu percebo que se perdeu um pouquinho a fala do protagonista originário, né? Que tem que ser trazido para mais perto para falar. Se liga nessa conversa porque você vai ouvir muito mais dele, vai ser um privilégio. E eu tenho companhia, uma nova companhia. Quem tá seguindo no Instagram soube, mas a Pri Turíbio vai fazer parte, deixar essa conversa muito rica. Vem. Mais um evento, né, Paulo? Mais um. 50. 50 é muito tempo, hein? 50, é verdade. E é uma estrutura ótima. E você pensar uma instituição sem fins lucrativos, que não tem ajuda nenhuma do ponto de vista dos agentes de governo, até porque ela é independente mesmo, né? Que não tem finalidade de lucro. Ou seja, o que a gente ganha num determinado ano, vamos dizer assim, temos por obrigação reinvestir. Então é um malabarismo constante, mas são 50 anos aí. Na verdade, a BRH tem mais de 50 anos, né? 50 anos a edição do Conar, né? Mas é muito bom a gente saber que esse tipo de instituição existe na sociedade, porque a contribuição é muito grande. Paulo Sardinha, já tá valendo, tá? Isso aí que você colocou é muito importante. Há quanto tempo à frente da BRH, Paulo? 6 anos. 6 anos. Aqui na BRH Brasil. BRH né? Brasil. Era a BRH São Paulo antes? A BRH Rio de Janeiro. Rio. Como funcionam essas divisões por estado? Existem uma conexão de fato ou elas são independentes? Aí você... Não, elas são independentes, porém observando as orientações da BRH Brasil. A BRH é um selo da Brasil. Né? Então, um grupo num determinado estado, ele se prontifica a receber esse selo. Então, tem todo um processo de análise, de observação, e esse selo é concedido. A partir daí, que está juridicamente instalado, é preciso que haja uma eleição a cada 3 anos para definir entre os associados que se juntaram como é que vai ser a governança da BRH naquele estado. O que a gente procura é dar toda a liberdade possível, né? Mas sempre observando as diretrizes principais. Né? E o perímetro de atuação no estado é no próprio estado. Então a gente tem que um posicionamento Brasil é da BRH Brasil, e através das suas seccionais, mas com essa orientação. E funciona bem, o fato é que costuma funcionar bem. Né? Tem tido uma boa relação entre a BRH Brasil e as suas seccionais. Quanto tempo de RH, cara? De RH?
Eu entrei como estagiário. Eu sei que a história é grande, eu sei que é comprida, eu sei que você trabalha com isso há muitos anos, que faz ponte aérea Brasil-Portugal, é isso? Também. Mas eu entrei como estagiário em 81. 81, cara. 81. Uau! Então, e aí foi uma profissão que eu abracei desde o início. Estava na faculdade ainda. Na faculdade de psicologia. E todo mundo querendo ser terapeuta. Não, eu quero trabalhar com organizações. E sempre gostei muito de educação. Tanto é que a pós-graduação que eu fiz foi na área de educação. Eu juntei o conhecimento da faculdade de psicologia, a pós-graduação em educação, e fui para a área de recursos humanos. E lá eu tive uma sorte muito grande, porque eu entrei para fazer estágio numa empresa que era considerada uma empresa de ponta na época, uma empresa muito reconhecida. E o gerente que me recebeu, que veio a ser meu supervisor, era filho de um educador, Lauro de Oliveira Lima, um grande educador desse país. E ele era o filho, e Fred era uma pessoa que caminhava muito nas letras do pai. E aí, para mim, foi realmente uma alegria muito grande. Então, foi de estagiário a diretor de recursos humanos para a América Latina, durante esse tempo todo me dedicando. E acabei vindo para a BRH. Né? Para a BRH foi até uma coisa interessante. Porque... Conta pra gente, porque todo mundo te adora, isso eu tenho certeza. Por isso que eu tô colhendo as histórias. Do Paulo Sardinha. Paulo, todo mundo adora. Me conta. Não, foi assim, eu trabalhava sempre em recursos humanos, ia nos eventos da BRH, mas achava às vezes aquilo um clubinho de amigos. Eu sempre fui muito concentrado na atividade. Aí na última empresa que eu trabalhei, era uma empresa francesa, do ramo aeronáutico, e aí o presidente lá, o François, chegou assim: Paulo, eu queria que você se aproximasse da instituição que representa os profissionais. Eu estou pedindo isso aos outros diretores também, que eles se aproximem das suas instituições, porque a gente precisa dar uma visibilidade para a empresa. É a maior empresa francesa, um grupo enorme na área de aeronáutica, mas era muito B2B. E ele queria dar uma visibilidade da presença da empresa no Brasil. Aí eu falei assim, putz... Ele fez, o que foi? Não, no caso aqui é a BRH lá, eu acho aquilo às vezes um pouco clubinho de amigos. Não, vai lá, se aproxima, etc e tal. Aí virei presidente. Gente. Eu cheguei, aí comecei a conhecer as pessoas, né? Comecei a lidar. Mas aí o que se atribui a mim nesse... Porque como eu era diretor e participava de um grupo de diretores de RH, a primeira coisa que eu percebi é que o grupo de diretores era um pouco afastado da BRH do Rio. Eu falei, não, vamos nos juntar lá. Aí quando eu fui eleito, eu fiz um conselho que era praticamente todos os diretores das grandes empresas do Rio de Janeiro. Que legal. E eu digo assim, é sempre um processo evolutivo, né? Naquele momento, eu digo, é como uma empresa familiar. Eu falo da BRH assim, numa curva como uma empresa familiar. A empresa familiar tem uma iniciativa que começa a virar sucesso e você começa a administrar. Só que chega um determinado ponto que você tem que profissionalizar mesmo, fazer governança, né? E foi mais ou menos o que aconteceu, porque eu fui o primeiro diretor de recursos humanos que assumiu a presidência da BRH do Rio. E aí a gente começou a falar assim, não faz sentido a BRH, que é tão reconhecida, tão respeitada, não ter circulando aqui aqueles diretores que estão ligados às principais empresas do Estado. Né? Então isso foi uma mudança que foi feita na BRH do Rio e que deu muito certo. E até hoje lá o conselho, né, continua com os diretores de recursos humanos. E a própria percepção
em relação à BRH mudou um pouquinho no sentido assim, além de todo respeito, tudo que havia, a percepção de que há uma governança profissional é muito importante. Né? A BRH é um sistema aberto, então eu posso falar de números de uma maneira tranquila. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei um rombo de R$1 milhão. Eita! Dia 2 de janeiro de 2019, tinha um vazio ali de R$1 milhão e uma folha para pagar no final do mês. Uau! E aí começamos as negociações, foi tudo bem, revertemos e veio a pandemia. E ficamos 2 anos sem fazer o CONAR. Né? 2020, 2021 não teve CONAR. E fomos retomar em 2022. E sendo que 2022, eu lembro bem, em março a gente fazia uma reunião e o CONAR estava marcado naquele ano para abril. Que estava ainda meio... E a gente não sabia se ia existir. Não sabia se ia existir. Nossa. Mas existiu. foi realizado. E aí dessa trajetória, a gente sai de uma perda de R$1 milhão e o resultado líquido da minha operação está em torno de 40 milhões. Tá aí porque então, a galera te respeita, gosta de você e quer o seu... E aí é importante, lado, aí começa a ser, agora tem dinheiro. Eu falei, tem dinheiro, mas não é para gastar não. É para administrar, né? É para administrar. Então temos uma sede nova, em que a gente vai poder... A gente comprou uma sede nova na Paulista, 5 vezes maior do que a sede atual. Uau. Em que metade dela vai ser para a gente estabelecer eventos ao longo do ano, né? Com os profissionais. Então metade mesmo da sede vai ser um espaço que está sendo projetado para isso. Aí criamos o Instituto, porque esse ano, fazendo uma pausa aqui, uma outra coisa, em 2018 o CONAR tinha 17 mil pessoas circulando. No ano passado foram quase 33 mil pessoas. Cara, foi muito grande. Ano passado foi um boom mesmo, assim, eu lembro muito. Esse ano a gente está apostando aí em algo próximo de 40 mil pessoas. 40 mil. Então teve um crescimento muito grande. Foram quase 700 inscrições para dar palestra. Né? Pessoas que procuraram a BRH. O comitê temático trabalhou muito. Porque selecionar não é fácil, é um trabalho... E no ano passado a gente teve 98% de NPS. Olha. 98% de satisfação. Cara, isso é raro, né? Você pega uma Apple, ela não tem... Eu fiquei surpreso. A primeira reação mesmo, você foi, deve estar errado. Deve estar errado. Pô, uma Apple, se você pega a Apple, acho que não bate 85. E todo mundo ama os aparelhos dos caras. Exatamente, ter 98... Porque a curadoria é muito forte. A curadoria desse comitê é muito forte. Quando chegou o número, eu falei, não, refaçam. Eu quero ter certeza. E aí a gente tem um problema esse ano para manter, né? Um problema bom? Problema bom. Ainda tem que ser excepcional, se é 96, 95, 90, já tá muito bom. Então assim, voltando para essas questões, quando conversam comigo e falam sobre a BRH, RH, CONAR, eu costumo usar a palavra amplitude. Amplitude. É a amplitude que o profissional de RH ganhou, que o CONAR ganhou, que a BRH ganhou, é muito ampla, a amplitude é ampla. E eu digo assim, nesses anos 80 que eu comecei a carreira, tinha um conjunto de multinacionais no Brasil que lideravam as práticas de RH. As pessoas queriam lá, Xerox, IBM, Shell, marcas que... As marcas empregadoras, nem existia esse pensamento de marca, esse termo, né? Mas era uma marca empregadora para quem todo mundo queria trabalhar. E quando você pegava, você olhava lá, o organograma de RH era sempre o mesmo em todas elas. Nas palavras da época era uma caixinha de recrutamento e seleção, uma caixinha de treinamento e desenvolvimento, de cargos e salários, era algo bem igual.
E uma outra coisa que eu digo é assim, nós chegávamos na empresa, fechávamos a porta, íamos cuidar do que tinha lá dentro. Era o funcionário que precisava ser treinado, era uma vaga que precisava ser preenchida, era um programa de indução que tinha que ser feito, né? Não dava 5h30, 6 horas, você abria a porta e voltava para o mundo externo. Tinha uma chavinha. Então, quando a gente pensa em amplitude, a gente pensa de duas maneiras. Primeiro, a agenda. Ela foi muito ampliada dos anos 80 para cá. A primeira grande introdução foi responsabilidade social, Legal. em que veio para o RH a ideia de responsabilidade social, depois responsabilidade empresarial, comunicação interna, né? E chegando nos dias de hoje, as questões envolvendo a diversidade, sustentabilidade e principalmente a saúde, que ficou na mesa, né? E tem que ficar mesmo. Então teve uma amplitude em termos de agenda. A outra amplitude é no sentido de que a gente já não entra nas organizações e deixa o mundo lá fora. Até porque muito do que está acontecendo nas organizações é influenciado pelo que está na sociedade. A sociedade hoje, ela percorre as empresas de uma maneira muito mais intensa. E aí daquela empresa que não fizer isso. E existe uma demanda, assim, a sociedade está mais consciente do consumo, as pessoas estão mais conscientes de onde elas querem, pretendem trabalhar, e passar boa parte do tempo do dia, da vida. Então, é super importante olhar para fora. Então, hoje em dia, a sociedade realmente se preocupa em olhar para a empresa, como ela é por dentro e o que ela está oferecendo para fora. Exatamente. Como é que o RH... Exatamente. Qual é o posicionamento que ela tem. Se ela está entregando verdade e ela está vivendo uma cultura de verdade lá dentro dela, para além do que ela entrega para fora. Sim. Então, é muito legal isso que você traz dessa mudança, dessa evolução dos anos 80 para cá, né? Como isso. E nesse ponto aí, o RH assume um protagonismo. Sem desmerecer ninguém, quando a gente pensa em organização, a gente fala em dois agentes, que é o principal executivo e o executivo de RH, assumindo fortemente esse protagonismo de interlocutor. Né? Para onde é que nós vamos? Agora mesmo a gente está vendo alguns posicionamentos que têm gerado alguma preocupação de algumas grandes multinacionais. Eu digo assim, vamos ter cautela, vamos ouvir. Tem pessoas de RH nessas empresas que vão poder conversar, vão poder... mas eu quero ser otimista. Porque muitas vezes, em grandes questões que são reprimidas ao longo do tempo, elas quando surgem, elas geram um conflito intenso. De mudar dói. E às vezes precisa um ponto de equilíbrio. Eu sou filho de surdos, né? Então, muito antes de se falar em diversidade, inclusão, etc. e tal, eu digo que eu vivi isso na pele como uma criança que tinha os pais surdos e assistia toda a dificuldade de inclusão que tinha numa sociedade. E nos dias atuais, a BRH está fazendo um grande fórum que a gente lança com mais força no ano que vem, em que a gente vai falar desses temas pelos protagonistas. O que eu quero dizer? Na discussão de diversidade e inclusão, tem algumas pessoas falando pelas outras. Eu não vou discutir a intenção, pode ser até boa. Mas a gente precisa dar mais lugar aos protagonistas. Se você me chamar para falar de pessoas surdas, eu acredito que eu sei falar bem, embora eu não seja surdo. Então eu falo até bem para uma pessoa que não é surda. Mas se você me falar para uma outra pessoa, né, que falar os cegos, por exemplo, eu terei dificuldade de falar. Então, nessa relação que a gente tem hoje, às vezes eu percebo que se perdeu um pouquinho a fala do protagonista originário, né? E que tem que ser trazido para mais perto para falar. Porque na questão de diversidade e inclusão, acho que a gente tem que encerrar um pouco o conflito e passar mais por equilíbrio. Sim. O conflito foi necessário.
Não consigo enxergar que outra forma a gente poderia sair daquele lugar que nós estávamos antes, que era um local realmente pouco inclusivo, de dificuldade, de barreiras. Era um silêncio, né? Era silêncio que incomodava, porque era necessário se falar sobre aquilo, mas... Mas era um silêncio de sons muito amargos. Exato, era quase um silêncio ensurdecedor, sabe aquela coisa barulhenta? Então, e aí voltando para o mundo de RH, somos nós, profissionais de RH, que quando nós estão dentro das empresas, que tem essa obrigação e esse privilégio de ser o protagonista, de ser o interlocutor, de conversar, né? Uma outra coisa que a gente pode juntar aí é a questão da tecnologia. Eu brinco assim, nos anos 80, 90, eu não sou saudosista não, mas eu gosto de comparar. Se dizia que a tecnologia ia tirar o trabalho. Ia ter trabalho e que as fábricas do futuro seriam fábricas escuras, porque robô não precisava de luz para trabalhar. Olha só a idealização que tinha lá. E não foi bem assim que aconteceu. Hoje se fala muito na inteligência artificial, fala na tecnologia, mas a grande discussão é que quando se descobriu que o robô não ia tirar o lugar do homem, tinha também uma conversa de que a tecnologia ia permitir uma vida melhor ao homem. Isso não está acontecendo. Nós estamos sendo, mais uma vez, escravizados por uma tecnologia, ou seja, eu tenho obrigação de ver o Zap, eu tenho obrigação de acompanhar as redes sociais. Tem muito mais obrigação do homem com a tecnologia do que benefício. E é preciso que a gente olhe para isso. Né? Essa vai ser uma boa discussão de pauta. E se a gente pensa na saúde e no bem-estar emocional, a gente vê que a tecnologia hoje contribui de uma maneira muito forte e às vezes negativa. Né? Porque de imediato cria ansiedade. Eu queria estar fazendo algo, eu queria estar num lugar que eu não estou. E esse delay de tempo e espaço gera essa ansiedade. E a ansiedade é desencadeadora de vários outros problemas de ordem emocional e também mental. Então essa é uma conversa que a gente vai ter que trazer para a gente muito rapidamente. Você sabe que tem um livro, estou lendo, O Palhaço e o Psicanalista, do Dunker e do Tebas, e o palhaço tem o poder de trazer o agora, né? Veja, nós estamos com aparelhos aqui, mas nós estamos olhando um para o outro. E, cara, esse é o nosso momento, essa é a pausa no tempo, né? A tecnologia deu voz naquilo que a gente está falando, né? Dá condição de artistas musicais até então, que quando você teria acesso a uma gravadora, não ia topar colocar o cara. Agora tá no Spotify o estilo de música que você quer. As pessoas vão dizer, as companhias estão expostas. Por outro lado, cara, isso aqui gruda na mão e você não levanta e fala assim, vou sair hoje sem o meu celular, né? Então, onde encontrar esse equilíbrio, Paulo? O RH tem uma influência muito grande, porque o ser humano doente... O Marcelo Serrado vem trabalhar muito sobre isso. A Denise Fraga, por exemplo, também, que é outra que vem falar, ela falou assim, cara, por que a gente está acelerando a vida? Por que escuta o áudio na velocidade? Você escuta na velocidade pressa, 2, né? Aliás, Paulo? De vez em quando tem que escutar. Eu acho que não é. Mas eu acho horrível. Passou de 1 minuto de áudio, já vai para velocidade 1.5, você olha se o cara mandou um podcast, 2. Porque gera ansiedade. É o que eu falo. Essa ansiedade era precursora de uma série de coisas nocivas, né? Você está ouvindo, você começa a ficar ansioso, começa a perder a paciência, você quer evoluir. Quando eu me aposentei da vida corporativa, né, de organização, o pessoal falou assim, o que mudou? Eu falei, mudou que quando alguém chega para mim e diz, eu quero falar uma coisa rapidinha com você, eu digo, não, fale devagar. Vá com calma. Não, e é sério mesmo, sabe, Pri? Que bom! É sério mesmo, como que eu tento modular um pouquinho para ver a velocidade. Às vezes quando eu dou aula eu digo assim, nos primórdios da informática tinha o conceito de serial. Você mandava os dados um a um. Aí veio uma grande evolução chamada, agora tem um cabo paralelo. Você manda 8 bytes, 8 bits. Então de 1 você passava para 8. E aí transformou em 16 e 32, e a velocidade dos dados é uma coisa muito grande.
E quando a gente chega na inteligência artificial, eu não sou especialista em inteligência artificial, mas é interessante que a inteligência artificial, ela pega um conjunto e ela dá uma linearidade, ela dá uma lógica. Quando você lê um texto da inteligência artificial, ele é feito para a leitura do humano, porque ele é linear, ele é objetivo, ele é claro. A contradição é que nós não produzimos muito dessa forma linear. O nosso pensamento, o nosso envolvimento. Se você abrir o Zap para pensar em fazer uma coisa, você faz 3. Porque você viu uma outra mensagem, aí você lembrou da outra que você tinha que ter feito. Ou então lê e deixa como não lido, porque na hora que você terminar você tem que responder. Imagina aquele gráfico de eletrocardiograma, que vai lá em cima e vai lá embaixo. Sim. Vai lá em cima e vai lá embaixo. Então, aí eu brinco com os alunos dizendo o seguinte, olha, daqui a pouco a gente tem que voltar para o modo serial, ou seja, uma coisa de cada vez. Você pega no início, leva até o final, encerra, volta, pega outro, encerra, porque essa multiplicidade que foi valorizada. O cara é multitarefa, faz muitas coisas, mas está fugindo um pouco ao controle às vezes. E é isso que provoca essa ansiedade. Eu brinco eu falo assim, abre teu Zap. Aí você vai descobrir que tem uma coisa nova que você vai ter que dar atenção, uma coisa antiga que você esqueceu de dar atenção, uma coisa antiga que está pendente, aí chegou uma outra mais nova ainda que você tem que dar atenção. Urgências muitas. A urgência. Então, essa multiplicidade aí que ajudada pela tecnologia, que chega, aí nós precisamos administrar melhor como humanos. Precisamos dar cadência nisso daí. Precisamos fazer de maneira a preservar a nossa saúde. Concordo. Tem um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, ele escreve A Sociedade do Cansaço, um dos livros, e ele fala, a gente evoluiu como sociedade para não ter a multifunção, porque antes eu tinha que caçar isso, e cara, seu cérebro ficava supercarregado. Então, quando você vive em sociedade, você distribui as tarefas e você tem mais alívio. E a gente, depois de dar uma volta nessa evolução, a gente volta para multifunção e quer fazer múltiplas coisas depois de novo. Volta a ficar cansado, sabe? Por isso que as pessoas estão cansadas, elas sofrem. E se as instituições pelas quais a gente passa falham, sobra a instituição, empresa, que vai te tocar pro resto da vida e você fala, ou dá um jeito nesse cara ou ele não é produtivo. E como é que a gente caminha, né? É complicado. E até alerta o seguinte, eu não quero retrocesso não, vamos aqui. Eu acho que essa questão é uma coisa que veio para ficar nas nossas vidas, mas a gente tem que se preparar para lidar melhor com elas. A gente tem que ficar fundamentalmente no controle. Uma outra imagem, sabe aquela brincadeira dos pratos, né? Que o cara fica rodando, né? Vários. Não adianta, que a gente não vai ficar rodando um prato só. Isso daí Primeiro a gente tem que entender qual é o limite de pratos. E segundo, que a gente tem que dar velocidade em cada um e controlar. Senão você vai ficar indo de uma ponta a outra e aí acontece isso, acontece o cansaço, acontece a fadiga. E o que é pior, junto com o cansaço e a fadiga, vem a insistência de você continuar. Isso deteriora ainda mais a mente, né? Então, temos algumas questões para rever aí que são muito interessantes. Isso com o fato de que a gente tem que pensar recursos humanos de uma forma verdadeiramente invertida. E aí deixa eu explicar rapidamente. Hoje em dia você olha para uma organização, alguém lá no topo, vamos chamar assim, define um conjunto de diretrizes e isso é disseminado pela organização. Então a nossa cultura vai ser assim, nosso modelo de gestão vai ser assim. Vamos admitir que são legítimos, né? E você tem uma adaptação de toda a organização em relação àquelas diretrizes. Só que quando você fala em fazer gestão por pessoas, você tem que ir no sentido um pouco contrário, que é pegar onde estão as pessoas e dizer o que elas querem. E naturalmente a gente vai encontrar muito do que eu quero. E aí vamos organizar como é que isso vai ser. Essa vai ser a forma de fazer gestão de recursos humanos. Em vez de você criar uma diretriz, por melhor que ela seja para ser seguida, né, a partir de uma orientação supra, você tem que pegar esse conjunto de pessoas diversas nas suas necessidades e opiniões
extrair dali diretrizes que sejam aceitas, sejam mais naturalmente aceitas, e respeitadas e seguidas, né? Para ficar claro, eu estava uma vez em Lisboa, num restaurante, que eram muito jovens. E a pessoa que estava comigo disse assim: repara como é que essas pessoas trabalham felizes, alegres aqui. E realmente, aí eu chamei a pessoa que estava atendendo: olha, ele está dizendo aqui que todo mundo trabalha aqui, alegre, feliz. Como é que é isso? Como é que é isso? Como é que é isso? Eu não esqueço a resposta, assim: aqui me respeitam como eu sou. Foi a resposta que a pessoa deu. Legal. Isso é bem legal. Só que cada um tem a percepção própria do que quer ser respeitado pelo, Sim. né? E aí que eu digo, quando você faz RH, a partir daí, você vai no sentido de, em vez de fazer uma diretriz lá de cima, você tem que entender o que cada um entende por ser respeitado, e não é fácil. Você juntar, trabalhar isso daí, Sim. e tirar as novas diretrizes desse ponto. Então, as diretrizes assim vão ser mais emocionais. Mas humanizadas também, é olhar para a pessoa dentro da particularidade dela, dentro, não pegando só um ponto de referência como sendo ponto de referência para ser criada uma diretriz. É você olhando vários pontos de referência e a partir dali você traz todo mundo para dentro, para junto. Eu acho que o RH é importante que sempre pense nisso, assim. Mas fazer uma gestão disso exige maior esforço. Muito. Imagino. E é para isso que nós temos que nos preparar. Até porque eu brinco o seguinte: se a gente quer mais, também tem que ter mais esforço, né? A gente tem que querer mais coisas com o mesmo esforço, menor né? esforço. Porque tem muita coisa que vai ser novidade também. Como lidar com essa diferença? Como lidar com essa referência diferente, essa história de vida diferente? 50 anos de Ponar. O que hoje é diferente do que foi 50 anos atrás? A gente consegue identificar muitas coisas. Então é ingenuidade a gente imaginar que daqui a 50 anos vai ser tudo bem diferente do que é hoje. Bem diferente. E assim, a gente não precisa fazer futurologia, nem curso de adivinhação. A gente precisa estar atento ao que vem por aí. A primeira coisa é não relaxar, porque vem coisa diferente. Podemos até não saber. Mas a gente precisa estar atento e saber que vai mudar, que vai se alterar. Agora, a gente tem as pistas, né, que eu falei, né? Você tem o impacto da tecnologia, você tem a necessidade de uma gestão que ela inverte a base da pirâmide realmente. Essa inversão foi tentada várias vezes, muitas vezes sem sucesso. A gente precisamos voltar também a alguns estágios, que eu digo o seguinte: a gente precisa não esquecer que estudar e trabalhar é fundamental. Não dá para parar, né? Quando eu vejo algumas coisas acontecendo, que elas não se apoiam no pensamento de que a vida vale quando você trabalha, estuda e alcança. Você quer alcançar, mas sem trabalhar e sem estudar, me preocupa um pouquinho. Né? Agora mesmo saiu uma pesquisa, voltou às páginas a questão dos jovens do nem trabalha nem estuda. Se a gente supõe que o crescimento natural, que a evolução está ancorado, né? No trabalho, no estudo, naquilo que você faz a partir daí, você tem uma massa grande de jovens que não está praticando o estudar e o trabalhar, a gente está formando aí um vácuo muito grande que vai exigir um esforço enorme. E o que é chato é ver essas manchetes se repetirem. Sim. Né? Não foram tratados. E não é só Brasil, a gente estava fazendo um episódio, o mercado americano também está com jovens não querendo ingressar na faculdade, então você pega e fala, cara, os Estados Unidos é referência para muita coisa, mas nesse ponto também os caras estão, é uma luta, cara, é uma luta. Pro emprego, somente a oferta de emprego que tem e a condição de querer ir para faculdade, então é complicado esse momento que a gente vive. Ô Paulo, mas como é que a gente tem uma pergunta para finalizar, a gente gostaria de esticar essa conversa muito mais, mas se deixasse a gente ficava aqui. Pô. Um tempo bom. Qual que é a tua? Paulo também Fale. tem que circular um pouquinho, né, Paulo? Tem que ver como tá tudo, tá imenso.
o espaço, a estrutura. Vocês têm ideia de quantas pessoas trabalharam pra gente aqui hoje? Quantas? Pois então. Quase 4.000 pessoas. Olha isso. Eu é tive muita aqui gente. na montagem, parecia uma praça de... Como é que é? Não é politicamente correto, é uma praça de guerra, né? Não, a montagem disso é muito doido. Depois você olhar isso pronto, é muito muito rápido, coisa, né, cara? É muito rápido. Mas foram não sei quantas carretas, não sei quantas... Mas quase 4.000 pessoas passaram Caramba. nesses dias para viabilizar isso que nós vamos viver nesses 3 dias aqui. Presente. Sou muito grato, cara. E Paulo, pensando nessa estrutura toda, tudo que vocês trabalharam, pensaram que tem um grupo de pessoas, é comitê, equipe técnica, é segurança, mas para além de tudo tem, que eu lembro daquela reunião que a gente fez lá para lançar o Conar desse ano, que é a essência de fazer esse evento de 50 anos. Qual é a mensagem principal, ou o que você entende que é a mensagem principal para esse evento comemorando 50 anos, pensando numa estrutura tão humanizada e que tem uma experiência tão boa quanto para quem está visitando, quanto para quem está aqui expondo o seu produto, serviço, etc. Olha, eu costumo lembrar a vida da gente em ciclos, né? A gente tem o ciclo mais simples, o ciclo do ano, o ciclo do nosso ano de aniversário, né? A gente sempre pensa que nesse momento a gente chega e está reiniciando, está fazendo um ciclo. E esse Conar, eu sempre digo que o Conar é início de um novo ciclo, porque as pessoas vêm para cá com uma expectativa muito grande de validar o que elas já sabem, isso é importante. Tem processo de validação do que eu já sei. Isso aí eu já conheço. Estamos validando, né, como algo que tem que ser perpetuado, e conhecer o que tem de novo. E aí iniciar um ciclo. Então eu digo que o Conar é um ciclo na vida do profissional de RH, onde muitas coisas se iniciam a partir desse momento, porque a gente consolida, trabalha, né? E esse ciclo, além dessa edição, além de ser um ciclo anual, é um ciclo dos novos 50 anos. Exatamente. Tem um simbolismo grande. Tem um simbolismo grande. Nós aumentamos um pavilhão esse ano. Eram 2, passamos para 3. Aí eu brinco. Qual é a importância disso? Nós aumentamos o Conar em 50% nos seus 50 anos. Né? Uau. E no ano que vem vai ser 100%, que a gente vai para o 4º pavilhão. Então, a gente está inaugurando. E a questão, para finalizar, é que esses novos ciclos que a gente abre na vida da gente, a gente abre com mais velocidade, mais impacto, mais intensidade, mais profundidade. E novamente a gente tem que equilibrar isso daí para a gente não ser arrastado, perder o domínio e aí ter o comprometimento que a gente vê acontecendo. Então, que seja um novo ciclo. Um novo ciclo de mais um ano, um novo ciclo dos próximos 50 anos, mas que seja, antes de mais nada, um ciclo melhor para todos nós. Maravilha. Paulo Sardinha. Paulo Sardinha. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi ótimo o papo. Tenho certeza que todo mundo que vai passar aqui nessa mesa vai ter algo para contar a respeito desses 50 anos que a gente vai ver acontecer aqui nesses próximos dias. Obrigada. Obrigado a vocês. Valeu. Valeu.